Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Então, amizade. Você tem amigos? O que é amizade para você? Será que o seu conceito de amizade realmente se aproxima do que seria verdade? Tem um conceito que eu vi há muito tempo atrás e é por isso a necessidade desse vídeo, porque talvez você tenha esse mesmo conceito, tal como eu já tive, e eu observo que ele não é tão verdadeiro como eu achava, e por isso esse comentário. Que a amizade são ciclos. E eu criei muito nisso durante uma fase da minha vida, porque as pessoas chegavam, as pessoas saíam, elas tinham sua importância e depois não retornavam parte dessas pessoas. E aí você observa assim, tá, são ciclos. Então são ciclos que chegam ao longo do tempo, ciclos menores, ciclos maiores. E eu entendia que isso era uma verdade, mas hoje eu vejo que é uma grande mentira. Porque aquele que é teu amigo de verdade, quando você o conheceu de fato, quando você permitiu com que ele fizesse parte da sua vida, ele não deixa você para trás. Ele continua contigo. Ele tá... É como se fosse aquela comunhão que o pessoal faz no casamento, né? O homem e a mulher. Que no fundo, quando um homem se casa com a mulher, é uma amizade, uma das mais importantes que você leva na sua existência, porque ela vai estar, essa pessoa vai estar junto contigo em todas as circunstâncias da sua vida. Seja na riqueza, na pobreza, embora não sejam, esse para mim é a primeira coisa a se falar, mas sim na doença e na saúde, ou na saúde e na doença. Em todas as situações que você venha viver que sejam boas, aparentemente boas ou aparentemente más. A pessoa que está junto contigo, que se relaciona contigo, seja por esse relacionamento afetivo de casamento, ela é sua amiga. Agora, além dessa amizade que só é possível ter com uma pessoa em si, existem aqueles amigos ao seu entorno. Aquelas pessoas que você considera para a vida. Na realidade, para esse seu processo de viver. Mas quando eu falo vida, tem uma certa verdade aí. Você acredita que existe esse processo de viver, existe uma vida, certo? Eu já comentei aqui que vida seria esse efeito final desse processo de viver que nós temos. Então aqui, todos os dias que estão passando, nós acordamos, executamos nossas tarefas, ao longo do dia a gente vem aprendendo, a gente vem ensinando e assim vai indo, aí vai chegar uma hora que nós nos tornamos estrelinhas. E da mesma forma que um dia saímos daquela nossa geradora, nossa mamãe, né? Por uma bênção divina. Nesse processo, ou seja, desde lá do seu nascimento até você ter estrelinha, você encontrou com algumas pessoas. Só que essas pessoas que realmente podem ser consideradas suas amigas, ou seja, de algum jeito elas têm uma importância, será que elas necessariamente surgiram agora? Ou elas já existiam dentro desse processo existencial lá na origem do qual você desconhece? E também eu desconheço, porque existem diversas formas de você falar como que é a origem do homem. Agora, para mim existe uma coisa simbólica, uma coisa importante, que é a presença do indivíduo além desse estado físico que a gente está aqui. Então, o que é que foi combinado antes da gente estar nesse cenário, nesse palco que a gente está aqui? Cada um como uma pessoa. Tá como eu, tá como você. Será que nossos amigos já não foram pré-decididos ao longo da nossa existência para que nos auxiliassem em momento que estaríamos aqui? Momentos difíceis? Momentos de alegria? E por que amizade não são ciclos? Porque o indivíduo, quando ele se torna seu amigo, ele não te deixa mais. Ele lhe acompanha, ele começa a entender mais a sua história. Ele não precisa conviver com você todos os dias, ele pode estar perto, ele pode estar distante, mas quando existe a amizade verdadeira, é uma amizade de coração, que não está relacionada a uma comunicação diária necessariamente, mas uma comunicação verdadeira, que quando você fala com aquela pessoa, é como se ela fosse seu irmão para todo sempre. A forma de você se comunicar com aquele indivíduo não possui travas. É quando você expõe o seu melhor e o seu pior. Porque no seu pior, que muitas vezes através da observação do seu irmão, você melhora. Você se desenvolve.
com observações que talvez você não tenha tido com qualquer outra pessoa. Precisava ser justamente com ele. Esse é um amigo. O amigo é aquele que você leva para a sua existência e transcende esse processo físico que a gente está vivendo aqui. Quantos amigos você possui de verdade? Eu, na minha mão, posso contar os amigos de verdade. Enquanto houve uma fase que muito ouvi dizer que amigos eram aqueles que estavam nas redes sociais. A pessoa tinha não sei quantos seguidores e dentro daqueles seguidores inúmeros eram seus amigos. Existem aquelas pessoas que falam, nossa, eu tenho muito amigo. Mas existem situações que eu observei também ao longo da minha existência, sob situações alheias, que aquelas que se diziam ter muitos amigos, quando realmente necessitavam desse aporte, desse apoio, desse afeto, aqueles que se diziam seus amigos não eram. E no fundo, ela se sentia vazia. Porque ela não soube coletar, não soube entender, não soube perceber e observar quem de fato ela poderia se aproximar. Muitas vezes, muitas pessoas têm esses inúmeros amigos e amizades que no fundo não são amigos e se sentem cada vez mais vazias. A gente vive num mundo tão estranho hoje que as pessoas pouco se relacionam. Elas têm medo de se relacionar, mas quando você entra no Instagram de uma pessoa dessa, no Facebook de uma pessoa dessa, ela tem um monte de amigo. E aí, muitas vezes ela se sente carente, ela quer com alguém para conversar, um amigo de verdade, mas ela não encontra. Porque qualquer pessoa que ela encontra na vida dela quer despojar toda a vida dela. Mas ela não sabe se aquele é um amigo real. Então ela vai entregando sobre si particularidades da sua vida, sendo que não era para ser feito desse jeito. Isso porque faltou um crivo inicial, a descoberta de quem ela poderia confiar, ou seja, tecer em conjunto com aquela pessoa uma trama, algo que a gente chama esse processo de viver. Eu não sei exatamente como que é a sua situação atual em relação às amizades, mas eu trago esse ponto para que você observe que amizade, elas não são ciclos. Você poderia talvez considerar esse ciclo da sua vida, que seria um mais... existe uma especialidade naquele que realmente presta atenção em você. E não tem como ser muitos, são poucos. São pessoas que Deus vai permitindo ao longo da sua existência você descobrir. Pessoas que realmente vão contribuir com o seu desenvolvimento. E você também com o delas, porque é uma troca. Só que essa troca é uma troca em função da frequência que ambos possuem, uma sintonia que eles também possuem. Não tem como ser com todo mundo. Eu no passado, e eu acho que mais ou menos eu continuo com a mesma configuração, é que eu tenho aqueles conhecidos, eu tenho os colegas e tenho os amigos. Os conhecidos são as pessoas que você conhece. Os colegas são aqueles que você consegue se aproximar e falar alguma coisa, mas amigos são pouquíssimos, são raros. E tá tudo bem. Não sou eu que estou errado nesse aspecto, é talvez que o molde da sociedade, a chamar todos de amigos, essa ressignificação desse termo, deixando de ter a importância real do que é ser um amigo, o problema para mim está aí, na ressignificação desse termo. E quando você não entende que você não tem amigo de fato, porque tudo que de algum jeito foi lhe apresentado como amigo não é, porque no momento de dificuldade, no momento de alegria, esses indivíduos não vão estar com você, seria interessante você reposicionar nesse ambiente no qual você vive. Teve uma vez também que eu entrei no Facebook e eu tinha muitos amigos. E quando eu comecei a ganhar esses conceitos, a primeira coisa que eu fiz foi cortar um monte, cortar geral. E ainda existe ainda lá, porque hoje eu quase não uso mais o Facebook, né? Também tão pouco uso o Instagram. E por que eu estou falando isso? A rede social é o lugar onde foi mais permeado esse tipo de conceito errado sobre a amizade. E isso porque também a importância desse tipo de pensamento. É porque quando você tem um amigo de verdade, de algum jeito você se descobre. Então, de algum jeito, eu retorno àquele ponto que eu sempre trago aqui nesse canal, que é da individualidade. Você saber que você é um ser indivisível, um ser que é especial para Deus, é entender que o ambiente que está ao teu entorno também existe. E existem essas pessoas que vão lhe auxiliar nesse processo de aprendizado, de existência, de trabalho,
em direção ao próprio, em direção e sentido ao próprio Deus, ou seja, amando esse processo de viver. E para isso existem essas pessoas. Por isso elas colaboram com você como o indivíduo que você é. E por isso é importante você saber quem são seus amigos de verdade. Saber que existem os conhecidos, os colegas e os amigos. Colocar cada um deles na posição que eles realmente estão. Não considerar todos amigos porque não teria como ser real. Não teria como ser real. E isso contribui com uma pequenez, uma escassez, um vazio, uma sensação de vazio que aquele indivíduo possui e ele não consegue suprir. E em função disso, muitas vezes esse indivíduo é carente. E por ser carente, infelizmente, ele acaba demonstrando suas fraquezas para aquele que ele não deveria estar mostrando. Tudo porque ele não se reconhece como um indivíduo e está negando as situações ao entorno dele. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminha comigo nesse canal. Até a próxima.